Entrando em contato com o Buda vivo. Deus, como a base da existência, não pode ser concebido. Também é impossível conceber o Nirvana. Se, ao usarmos a palavra Nirvana ou a palavra Deus, estivermos conscientes de que estamos falando a respeito da base da existência, não existe perigo em as usarmos. Mas, se dissermos, de acordo com o budismo, isto existe, ou isto não existe, não estaremos em harmonia com o budismo, porque as ideias de existência e de não existência são extremos que o Buda transcendeu. Quando compartilhamos o Dharma, precisamos falar com cuidado para que tanto nós quanto nossos ouvintes não fiquemos presos a palavras ou conceitos. É nosso dever transcender palavras e conceitos para sermos capazes de encontrar a realidade. Estar em contato com a fonte da nossa sabedoria é a maneira mais eloquente de mostrarmos que o budismo está vivo. Podemos tocar o Buda vivo. Também podemos tocar o Cristo vivo. Quando vemos alguém transbordando de amor e compreensão, alguém intensamente consciente do que está acontecendo, sabemos que essa pessoa está muito próxima do Buda e de Jesus Cristo. Árvores e pássaros pregando o Dharma. O Buda é frequentemente descrito como possuidor de 3 corpos, o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. O Dharmakaya é a personificação do Dharma, sempre brilhando, sempre iluminando as árvores, a grama, os pássaros, os seres humanos e tudo o mais, sempre emitindo luz. É este Buda que está pregando agora e não apenas há 2500 anos. Às vezes, chamamos este aspecto do Buda de Buda Vairocana, o Buda ontológico, o Buda no centro do universo. O Sambhogakaya é o corpo de bem-aventurança. Como o Buda vive na plena consciência, ele tem uma paz, alegria e felicidade imensuráveis. E é por isso que podemos tocar seu corpo de bem-aventurança, algumas vezes denominado o corpo de satisfação ou corpo de recompensas. O Sambhogakaya representa a paz e a felicidade do Buda, o fruto da sua prática. Quando procuramos manter a mente alerta, deleitamo-nos interiormente com o fruto da prática. Ficamos felizes e tranquilos, e nossa paz e felicidade irradiam-se à nossa volta para que outros as desfrutem. Ao fazermos isso, estamos enviando muitos Sambhogakayas para o mundo, que irão ajudar a aliviar o sofrimento dos seres humanos. Cada um de nós tem a capacidade de transformar muitos seres humanos, se soubermos cultivar a semente da iluminação dentro de nós. Shakyamuni, o Buda histórico, é o Nirmanakaya, o corpo de transformação, um raio de luz enviado pelo sol do Dharmakaya. Aqueles que estão em contato com Vajrayana também o estão com Shakyamuni. Mas não precisamos ficar preocupados se esse raio não estiver visível para nós. Ainda assim, o sol está presente. Se estivermos suficientemente abertos, mesmo que não possamos ouvir diretamente o Shakyamuni, conseguiremos escutar o Vairocana. Além disso, muitos outros Budas de transformação também estão expondo o mesmo Dharma. As árvores, os pássaros, o bambu violeta e os crisântemos amarelos estão pregando o Dharma que Shakyamuni ensinou há 2500 anos. Podemos entrar em contato com ele através de qualquer um desses Budas. Ele é um Buda vivo, sempre disponível. No cristianismo, o mistério é com frequência descrito como escuridão. Victor Hugo lamentou-se da seguinte maneira quando perdeu a filha: o homem enxerga apenas um dos lados das coisas. O outro lado está mergulhado na noite do mistério assustador. Em muitos sutras budistas, todos na assembleia vivenciam a bem-aventurança quando são tocados pelos raios de luz que emanam do Buda.
No budismo, a palavra avidya, ignorância, significa literalmente a ausência de luz. Vidya, o entendimento, é feito de luz. Bochechando e lavando os ouvidos. Na Igreja Ortodoxa Grega, os teólogos falam a respeito da teologia apofática ou teologia negativa. Apofático deriva da palavra grega apófasis, que significa negar. Dizemos que Deus não é isso, Deus não é aquilo, até que nos livramos de todos os nossos conceitos a respeito de Deus. Nagarjuna, o filósofo budista do século II, desenvolveu uma dialética semelhante para apagar nossas ideias a respeito da realidade. Ele não descreveu a realidade porque a realidade é o que é e não pode ser descrita. O budismo nos ensina que a realidade é bem diferente dos nossos conceitos. A realidade de uma mesa é bem diferente do conceito de mesa. Toda palavra que usamos tem por trás dela um conceito. A palavra Deus baseia-se num conceito de Deus. De acordo com o budismo, meditar sobre o chifre de um coelho ou sobre o pelo de uma tartaruga, coisas que acreditamos não existir, também pode levar à iluminação. Estes conceitos são constituídos por elementos reais que podemos fundir na nossa imaginação. Temos a imagem de chifres e a imagem de um coelho. Então, por que não podemos ter um coelho com chifre? O conceito de chifre de coelho é um conceito verdadeiro, tão real quanto qualquer outro conceito. Certo mestre budista disse que, sempre que pronunciava a palavra budismo, ele precisava bochechar 3 vezes. Mesmo a palavra budismo pode gerar interpretações errôneas. As pessoas podem pensar no budismo como algo passível de existir por si mesmo, independente do cristianismo, do judaísmo ou de qualquer outra coisa. O ato de bochechar era uma espécie de medicamento preventivo que ajudava esse mestre, bem como seus alunos, a não se apegar ao conceito de budismo como algo passível de existir por si mesmo. Certo dia, um membro da congregação levantou-se e disse: Mestre, sempre que ouço o senhor pronunciar a palavra budismo, sinto necessidade de ir até o rio e lavar 3 vezes meus ouvidos. O mestre aprovou a declaração. Nos círculos budistas, temos o cuidado de não nos apegar a conceitos, nem mesmo aos conceitos de budismo e Buda. Se você achar que o Buda é alguém separado do resto do mundo, jamais reconhecerá um Buda, mesmo se o vir na rua. É por isso que certo mestre Zen disse a seu discípulo: quando você encontrar o Buda, mate-o. Ele quis dizer que o discípulo deveria matar o conceito do Buda para poder vivenciar diretamente o verdadeiro Buda. Outro mestre Zen declarou: para acabar com o sofrimento, é preciso entrar em contato com o mundo do não-nascimento e da não-morte. Seu discípulo indagou: onde está o mundo do não-nascimento e da não-morte? O mestre respondeu: ele está bem aqui, no mundo do nascimento e da morte. O mundo da impermanência e da não-existência é o mundo do nascimento e da morte. O mundo do nirvana também é o mundo do nascimento e da morte. A salvação é possível. É possível ingressar no mundo do não-nascimento e da não-morte através da prática de viver conscientemente cada momento da vida. O teólogo judeu Abraham Heschel disse que viver de acordo com a Torá, a lei judaica, significa viver a vida da eternidade dentro do tempo. Vivemos na dimensão histórica e, no entanto, tocamos a dimensão suprema. Mas se falarmos demais a respeito dessa dimensão suprema, certamente nos afastaremos dela. É por isso que nos círculos budistas as pessoas são estimuladas a experimentar e não a falar muito. O Espírito Santo pode ser identificado.
Em todas as escolas do cristianismo, vemos pessoas que seguem o mesmo espírito, que não querem especular a respeito do que não pode ser investigado. A teologia negativa é um esforço e uma prática que visa evitar que os cristãos se vejam aprisionados em noções e conceitos que os impeçam de entrar em contato com o espírito vivo do cristianismo. Quando mencionamos a teologia negativa, a teologia da morte de Deus, estamos nos referindo à morte de todo e qualquer conceito que possamos ter de Deus, a fim de vivenciar Deus diretamente como uma realidade viva. O bom teólogo é aquele que não diz quase nada a respeito de Deus, embora a palavra teologia signifique discurso sobre Deus. É arriscado falar sobre Deus. A noção de Deus pode representar um obstáculo para que entremos em contato com Ele como amor, sabedoria e plena consciência. O Buda foi muito claro a respeito disso. Ele disse: "Você me diz que está apaixonado por uma bela mulher, mas quando eu lhe pergunto qual a cor dos olhos dela, qual o nome dela, qual o nome da cidade natal dela, você é incapaz de dizê-lo. Não acredito que esteja realmente apaixonado por algo real." Sua ideia a respeito de Deus também pode ser vaga assim, sem nenhuma relação com a realidade. O Buda não se opunha a Deus. Ele apenas se opunha às noções de Deus que são meras criações mentais que não correspondem à realidade, noções que nos impedem de nos desenvolver e entrar em contato com a suprema realidade. É por isso que acredito que é mais seguro nos aproximarmos de Deus através do Espírito Santo do que da porta da teologia. Podemos identificar o Espírito Santo sempre que ele fizer sentir sua presença. Sempre que vemos uma pessoa amorosa, compassiva, consciente, carinhosa e compreensiva, sabemos que o Espírito Santo está presente. Entrando em contato com a dimensão suprema. Certo dia, quando eu estava prestes a pisar numa folha seca, enxerguei a folha na dimensão suprema. Percebi que ela não estava realmente morta e que estava se fundindo com o solo úmido, a fim de se manifestar na árvore na primavera seguinte em outra forma. Sorri para a folha e disse: "Você está fingindo. Todas as coisas fingem nascer e fingem morrer, inclusive aquela folha." O Buda disse: "Quando as condições são suficientes, o corpo se revela, e dizemos que o corpo existe. Quando as condições não são suficientes, não podemos perceber o corpo, e dizemos que o corpo não existe." O dia da nossa morte é um dia em que continuamos a existir de muitas outras formas. Se você souber como tocar seus antepassados na dimensão suprema, eles sempre estarão presentes com você. Se tocar sua mão, seu rosto ou seu cabelo e fizer um exame bastante profundo, poderá notar que eles estão presentes em você, sorrindo. Esta é uma prática profunda. A dimensão suprema é um estado de serenidade, paz e alegria. Não é um estado que alcançamos depois de morrer. Você pode atingir a dimensão suprema neste exato momento, respirando, caminhando e tomando seu chá com a mente alerta. Tudo e todos vivem no Nirvana, no reino de Deus. Um fazendeiro que contempla suas terras no inverno já consegue ver sua próxima colheita, porque sabe que todas as condições estão presentes: a terra, as sementes, a água, o fertilizante, o equipamento agrícola e assim por diante, exceto a temperatura amena, e que esta chegará numa questão de meses. Por conseguinte, seria incorreto afirmar que sua safra não existe. Ela já está presente. Só precisa de mais uma condição para se manifestar. Quando São Francisco pediu à amendoeira que lhe falasse a respeito de Deus,
Em poucos segundos a árvore cobriu-se de lindas flores. São Francisco encontrava-se do lado da dimensão suprema. Era inverno. Não havia folhas, flores ou frutos, mas ele viu as flores. Somos totalmente capazes de entrar em contato com a dimensão suprema. Quando tocamos algo com uma percepção profunda, tocamos tudo. Ao entrar em contato com o momento presente, percebemos que o presente é formado pelo passado e está criando o futuro. Quando bebemos profundamente uma xícara de chá, entramos em contato com a plenitude do tempo. Meditar, viver uma vida de prece, significa viver profundamente cada momento da vida. Através da meditação e da prece, percebemos que as ondas são feitas apenas de água, que as dimensões histórica e suprema são uma só. Mesmo enquanto vivendo no mundo das ondas, podemos tocar a água e saber que a onda nada mais é do que água. Sofremos se tocamos apenas as ondas, mas quando aprendemos a permanecer em contato com a água, sentimos um enorme alívio. Entrar em contato com o Nirvana ou entrar em contato com o Reino de Deus nos liberta de muitas preocupações. Ingressamos numa prática espiritual buscando conforto na dimensão histórica. Acalmamos nosso corpo e nossa mente e estabelecemos nossa tranquilidade, nosso frescor e nossa firmeza. Praticando o amor, a bondade e a concentração, transformamos nossa raiva e sentimos algum alívio. Mas, quando tocamos a suprema dimensão da realidade, alcançamos a mais profunda espécie de alívio. Cada um de nós tem a capacidade de entrar em contato com o Nirvana e se libertar do nascimento e da morte, do um e do muitos, do ir e do vir. A contemplação cristã inclui a prática de repousar em Deus, a qual, na minha opinião, equivale a entrar em contato com o Nirvana. Embora Deus não possa ser descrito através de noções e conceitos, isso não significa que não possamos vivenciar Deus, o Pai. Se a onda não precisa morrer para se tornar água, então não precisamos morrer para entrar no Reino de Deus. O Reino de Deus está disponível aqui e agora. A energia do Espírito Santo é a energia que nos ajuda a entrar em contato com o Reino de Deus. Tillich disse que referir-se a Deus como uma pessoa é apenas uma figura de linguagem. Ele disse que Deus é a base da existência. Isso me faz pensar na água, que é a base da existência da onda. Ele também disse que Deus é a realidade suprema, e isso me faz lembrar o Nirvana. Não creio que exista uma grande diferença entre o cristianismo e o budismo. A maioria das fronteiras que criamos entre as duas tradições são artificiais. A verdade não tem fronteiras. Nossas diferenças podem se situar basicamente na ênfase atribuída a certos tópicos. Você nasce na sua tradição e naturalmente se torna budista ou cristão. O budismo ou o cristianismo é parte da sua cultura e civilização. Você está familiarizado com sua cultura e aprecia as boas coisas que ela encerra. Pode não ter consciência de que existem valores nas outras culturas e civilizações aos quais as pessoas se apegam. Se você for suficientemente aberto, compreenderá que sua tradição não contém todas as verdades e valores. É fácil ficar preso à ideia de que a salvação só é possível dentro da sua tradição. A prática profunda e correta da sua tradição poderá libertá-lo dessa perigosa crença. No Evangelho segundo São Mateus, o reino de Deus é descrito como uma semente de mostarda. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeou no campo. É a menor de todas as sementes, porém, quando cresce, torna-se o maior dos arbustos e transforma-se numa árvore, e os pássaros do ar fazem ninhos em seus galhos. O que é a semente? Onde está o solo? O que é ela, senão nossa consciência? Ouvimos repetidamente a afirmação de que Deus está dentro de nós,
Para mim, isso quer dizer que Deus está dentro da nossa consciência. A natureza de Buda, a semente da plena consciência, encontra-se no solo da nossa consciência. Ela pode ser pequena, mas se soubermos como cuidar dela, como tocá-la, como regá-la a cada momento, ela se tornará um importante refúgio para todos os pássaros do ar. Ela tem o poder de transformar tudo. Na prática budista, aprendemos a tocar essa semente em todos os momentos, a ajudá-la a crescer, a transformá-la na luz capaz de nos guiar. No Evangelho segundo São Mateus, o reino dos céus também é descrito como fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até que tudo ficou levedado. Um pouco de fermento tem o poder de levedar uma grande quantidade de farinha. A farinha é nossa consciência. Ela contém sementes negativas, sementes de medo, ódio e confusão. Mas se tivermos dentro de nós a semente do reino de Deus e soubermos como tocá-la, ela terá o poder de levedar, de transformar tudo. Tocando a água dentro das ondas. O reino de Deus também é considerado um tesouro que certa pessoa encontra e esconde num campo. Então, em sua alegria, ela vende tudo o que possui e compra esse campo. Se você for capaz de tocar esse tesouro, saberá que nada pode ser comparado a ele. Ele é a fonte da verdadeira alegria, da verdadeira paz e da verdadeira felicidade. Tão logo você o toca, percebe que todas as coisas que julgava serem condições para sua felicidade são reduzidas a nada. Elas podem até mesmo ser obstáculos para sua felicidade e você pode se livrar delas sem se arrepender. Todos buscamos as condições para nossa felicidade e sabemos quais as coisas que nos fizeram sofrer. Mas ainda não vimos nem tocamos o tesouro da felicidade. Quando o tocamos, mesmo que uma única vez, sabemos que temos a capacidade de desistir de tudo ou mais. Esse tesouro de felicidade, o reino dos céus, pode ser chamado de suprema dimensão da realidade. Se você só enxerga ondas, poderá perder a água. Mas, se estiver atento, será capaz de tocar também a água dentro das ondas. Tão logo você seja capaz de tocar a água, deixará de se importar com o ir e vir das ondas. Não estará mais preocupado com o nascimento e a morte da onda. Não terá mais medo. Não mais ficará aborrecido com o começo ou o fim da onda, ou com o fato de a onda ser mais alta ou mais baixa, mais bonita ou menos bonita. Você será capaz de desistir dessas ideias porque já tocou a água.